Bom dia, o nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre a Mesopotâmia. Ele é formado por Conrado, Caio, Sara, Iris e Natan. A palavra Mesopotâmia significa entre dois rios e se refere a cidades-estados, impérios e civilizações surgidas entre os rios Tigre e Eufrates. É uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Trata-se de um platô de origem vulcânica localizado no Oriente Médio e toda a sua região é rodeada por desertos. A civilização mesopotâmica é chamada de berço da humanidade, pois ali viveram povos que deixaram para a humanidade legados como a divisão do calendário de 360 dias, a escrita, os cálculos astronômicos e entre outras invenções. Essa região está inserida no que se convencionou denominar crescente fértil, isto é, uma área de terras férteis que vai da Mesopotâmia ao Vale do Rio Nilo no Egito. Esta zona tinha uma terra fecunda e sua extensão, quando traçada no mapa, recordava a lua crescente, por isso seu nome. Mesopotâmia tem duas regiões geográficas distintas. Ao norte, a Alta Mesopotâmia ou Assíria, uma região bastante montanhosa, desértica, desolada e com escassas pastagens, e ao sul, a Baixa Mesopotâmia ou Caldeia. É uma região muito fértil em função do regime dos rios que nascem nas montanhas da Armênia e desagam separadamente no Golfo Pérsico. Ao leste, o Planalto Persa e a oeste, os desertos da Síria. O Tigre e o Eufrates nascem nas montanhas do leste da Turquia e, depois de atravessar esse país e o norte da Síria, penetram no Iraque, onde formam uma extensa planície fluvial antes de confluírem e desembarcarem no Golfo Pérsico. As bacias de ambos os rios somam 673.400 km² e, em sua maior parte, são áridas ou semiáridas. Entretanto, as chuvas e neves invernais da Cordilheira do Taurus, na Turquia, e de Zagros, no Irã, alimentam um caudal considerável que na foz alcança a média de 1.400 metros cúbicos por segundo. A irregularidade do fluxo de água é notável. As maiores cheias verificam-se em abril e maio, o que fertiliza a região. Os cultivos de regadio, com tradição de milhares de anos, alimentam uma densa população. Atualmente, correspondem aos territórios do norte da Síria e grande parte do Iraque, terminando no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia é um lugar onde contém extensa faixa de terra. O clima nessa região é muito seco no verão e extremamente frio no inverno. Existe uma parte do deserto que é mais fértil e a outra parte do norte montanhosa, e a parte sul que é a parte fértil. Principais características da sociedade mesopotâmica. Sociedade era estamental, ou seja, sem mobilidade social significativa. Era extremamente difícil na Mesopotâmia antiga passar de um grupo social para outro. A posição social era estabelecida pelo nascimento. Uma pessoa que nascia num determinado grupo provavelmente morreria naquele mesmo grupo. Componente religioso como justificativa para uma pessoa ter nascido numa determinada camada social. Eles acreditavam que havia interferência e desejo dos deuses. Extrema desigualdade na divisão das riquezas. Quem ocupava as melhores posições na sociedade, principalmente os integrantes da nobreza, viviam com grande parte das riquezas produzidas pela sociedade. A divisão na sociedade mesopotâmica. Nós temos o rei, que era o imperador e também chefe político e religioso, e a família real. Eles governavam e concentravam grande parte da riqueza. O rei era considerado uma espécie de representante divino na terra. Depois nós temos os sacerdotes. Eram os responsáveis pelos rituais religiosos e desfrutavam de alguns privilégios na sociedade. Depois nós temos os militares, que possuíam uma boa posição social, principalmente os que ocupavam posição de comando. Como as guerras, tanto de defesa como de conquista, eram importantes na sociedade mesopotâmica. Os militares eram muito respeitados e necessários. Depois nós temos os servos do Estado. Cerca de metade da população era composta por servos estatais. Atuavam principalmente na construção de obras públicas, como zigurantes, canais de irrigação, armazém, reservatórios de água, estradas, entre outros. Depois nós temos os escravos, que eram cerca de 10 a 15% da população. Geralmente eram prisioneiros de guerra transformados em escravos. A história da Mesopotâmia é muito longa, abarcando milhares de anos, tendo a presença de diversos povos em sua região: sumérios, acádios, amoristas, assírios, caldeus e medos. As primeiras comunidades mesopotâmicas surgiram entre 12.000 e 6.000 a.C. e se instalaram em locais que havia matérias-primas abundantes para sua sobrevivência. De origem desconhecida, os sumérios foram um dos primeiros grupos humanos a chegar à região correspondente ao sul da Mesopotâmia.
Eles não possuíam unidade política e se organizavam em cidades-estados. Ur, Uruk, Nipos e Lagash são alguns exemplos. Sargão I, rei de Akkad, conquistou essas cidades-estados e unificou a Mesopotâmia. Akkad foi destruída por Ur e por volta de 2000 a.C., o Império Sumério foi conquistado pelos Amoritas. Esses, conhecidos como os antigos babilônicos, fizeram da Babilônia a capital. O apogeu desse império foi marcado pelo governo de Hammurabi, que criou o primeiro código escrito da história do Oriente Antigo, o Código de Hammurabi. O primeiro império babilônico foi destruído pelos cassitas. Outro povo que ocupou aquela região foram os assírios, que constituíram seu império por volta de 1300 a.C., caracterizado por suas tendências militares e expansionistas. Eles foram destruídos em 612 a.C. pelos caldeus e medos, e esses chamados de neobabilônicos fixaram na Babilônia a capital de seu império, cujo apogeu foi marcado pelo governo de Nabucodonosor. Em 539 a.C., este império foi conquistado pelos persas. De forma geral, a organização política da Mesopotâmia foi baseada em um soberano divinizado, assessorado por burocratas sacerdotes que administravam a distribuição de terras, o sistema de irrigação e as obras hidráulicas. Em relação à economia, a agricultura foi a principal atividade econômica praticada entre esses povos mesopotâmicos, em especial o cultivo de cereais. O sistema financeiro ficava a cargo de um templo que funcionava como um verdadeiro banco, emprestando sementes, distribuindo um documento semelhante ao cheque bancário moderno e cobrando juros sobre as sementes emprestadas. Além da agricultura, a pecuária também tinha sua importância. Os animais eram pastoreados nas planícies ou em locais mais altos, e os pastores eram encarregados de cuidar da reprodução desses animais, manter a saúde dos mesmos e protegê-los do ataque de predadores ou de povos nômades. Apesar da relativa abundância de produtos agropecuários, a Mesopotâmia era uma região muito carente de matérias-primas. Por isso, a importância do comércio de longa distância para a chegada de produtos era fundamentais para o desenvolvimento de ferramentas e fabricação de armas. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os mesopotâmicos eram politeístas. Na Mesopotâmia, um incontável panteão de deuses e semideuses fazia parte da religião. Seus deuses se organizavam em uma arquitetura clara, de acordo com a influência de seu poder. Os mais importantes eram An, deus do céu, Enlil, deus do ar, Enki, deus da água, e Ninshuzak, mãe da terra. Foram eles que, através das suas palavras, teriam criado o mundo. Os filhos desses deuses estavam em um degrau abaixo na escala de poder divino. Eram milhares de divindades, cada um responsável por um aspecto do mundo. Além disso, cada cidade-estado tinha seu protetor, que era honrado pelo rei do local e pelos mais importantes sacerdotes. Um templo em forma de pirâmide de degraus, o zigurate, era construído para servir como sua morada. O mais famoso zigurate foi construído para o deus Marduk, localizava-se na Babilônia e também era conhecido como Torre de Babel. Para acrescentar ao nosso conteúdo, trouxemos algumas curiosidades sobre a tão famosa Terra entre Rios. Por terem sido uma das primeiras civilizações, tiveram avanços tecnológicos de grande relevância e deixaram seu legado para a humanidade. Um de seus feitos mais memoráveis, muita gente já conhece, que é o desenvolvimento da escrita. Até hoje, as inscrições mais antigas já encontradas foram as sumérias, feitas por volta de 3300 a.C. A técnica de escrita suméria ficou conhecida como cuneiforme, devido a seu formato de cunha, e tinha diversas utilidades. Na matemática, tiveram desenvolvimento de equações, álgebra, logaritmos, cálculo de triângulos e circunferências. Na astronomia, realizavam observação e registro da repetição de certos fenômenos celestes, podendo então realizar cálculos que permitiam prevê-los. Por exemplo, temos o tablete Vênus de Amsadukwa, que mostra um ciclo de mais ou menos 21 anos de movimento do planeta Vênus, ou, para os babilônicos, Ishtar, deusa do amor, guerra e fertilidade. O Código de Hammurabi, já citado anteriormente, é tido como as primeiras leis da história. Contém 282 artigos e está dividido em 3 partes: a apresentação do rei Hammurabi de seus feitos, o resumo do trabalho com as leis e sua importância e os artigos da lei.
Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Se um homem cegou o olho de um plebeu ou quebrou-lhe um osso, pagará uma mina de prata. Se um homem cegou o olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do seu valor. Se um homem tiver arrancado os dentes de um homem de sua categoria, os seus próprios dentes serão arrancados. Este é um trecho do conhecido princípio de Talião, que gerou a frase olho por olho, dente por dente, e destaca a distinção social presente nas punições. Os mesopotâmicos também se destacam por várias técnicas de construção, desenvolvimento agrícola e outros. A roda, por exemplo, foi inventada há cerca de 6.000 anos para o transporte de grandes blocos de pedras utilizadas nas construções de templos e palácios. Os canais e diques, utilizados na irrigação de lavouras até os dias de hoje, também foram criados pelos mesopotâmicos, por conta da necessidade de levar água para as plantações mais distantes das margens do rio Tigre e Eufrates. Os jardins suspensos da Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entretanto, eles são mistérios até hoje, pois não se sabe onde ficavam, nem como eram, e há quem até duvide de sua existência. As diferentes versões da história têm uma região maior em comum, a Mesopotâmia. Segundo uma versão, os jardins suspensos da Babilônia foram construídos por objetivo de deixar feliz a esposa do rei Nabucodonosor, que sentia saudade de sua vida antiga próxima à natureza.